Olá! Hoje nós começamos um novo livro, o livro de Neemias. Neemias é um livro que tem mais ou menos o mesmo propósito, a mesma linha do livro de Esdras. Em algumas Bíblias e alguns estudiosos chamam o livro de Neemias de segundo livro de Esdras. Por quê? Porque o livro tem este objetivo de trazer a reconstrução de Jerusalém, de trazer esse apelo ao povo para que ele seja fiel. E Neemias e Esdras trabalham quase que conjuntamente com o mesmo propósito, Esdras é um sacerdote escriba. Neemias é um alto funcionário do rei Artaxerxes. Será depois o governador desta província em Jerusalém. Nós sabemos que durante o Império Persa, a Jerusalém, Judá se transformou numa província do Império Persa, uma satrapia. É assim que os persas chamavam as suas províncias, satrapias. E o governador dessa província era o sátrapa. Muito bem. Com a volta do povo para a sua terra, com a volta do exílio, o povo sim voltou para a sua terra, voltou para Judá e Jerusalém, mas isso não significa que o povo esteja fora do domínio dos persas. Os persas continuam dominando e o Império Persa chega até aquilo que nós chamamos de Judá, Israel. E Judá se transformou, toda aquela região ali da Palestina se transformou numa província subordinada ao Império Persa, ou seja, faz parte do Império Persa. Então nós vamos ver ali que os reis persas, eles querem que seu império se desenvolva. Por isso ele favorece o povo com as suas religiões, ele favorece o povo para que reconstrua o templo, ele favorece o povo para que trabalhe com alegria e assim ele coloca sempre os seus governadores ali. Neemias será futuramente um governador daquela satrapia, daquela província ali. Tá bom? Deixa eu falar algumas coisas desse livro bem rapidamente para você. Então, o que é? O livro também é chamado de Segundo Esdras, como eu disse, porque trata-se da reconstrução de Jerusalém, trata da reconstrução dos muros de Jerusalém, é muito importante, as muralhas de Jerusalém. É importante lembrar que essas muralhas elas precisavam ser construídas e reconstruídas porque o povo foi deixando de lado, o povo foi deixando que a cidade santa de Jerusalém ficasse descuidada. As muralhas estão destruídas não é por causa de Nabucodonosor lá não, viu? Lá de trás, não é isso não, viu? Não é por causa de Nabucodonosor não, é porque o povo foi deixando mesmo meio assim, sem cuidado, tá bom? Outra coisa que é importante no livro de Neemias é que Neemias, ele é judeu, Ele é judeu, ele é da tribo de Judá, mas que está a serviço do rei Artaxerxes lá na Pérsia, tá bom? E por ser judeu, ele se ressente muito e fica muito comovido porque Jerusalém está destruída, suas muralhas estão abandonadas, embora o templo já tivesse sido reconstruído ali no tempo do rei Dario. Mas ele está muito triste com tudo isso. Então ele é alguém como Esdras que vai incentivar o povo para que se mantenha fiel ao Deus verdadeiro. Por isso que o livro de Esdras e Neemias são muito parecidos. Então ele quer manter o povo sempre fiel a Deus. Lembrando que ele é judeu, da tribo de Judá, alto funcionário do rei Artaxerxes, mas quer o povo muito, muito fiel a Deus. Outra coisa
outra coisa que é importante lembrar é o seguinte, o Neemias, ele vai a Jerusalém no ano 445 e ele vai enviado justamente pelo rei Artaxerxes. O rei envia. O Neemias fica lá em Jerusalém 12 anos. 12 anos. Ele vai em 445, fica 12 anos. Aí ele volta para a Pérsia, né, para junto do rei, fica lá mais 2 anos, e depois ele volta para Jerusalém e fica em Jerusalém até a sua morte. Tá bom? Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso justamente pelo texto que a gente, pelo primeiro versículo, a gente vê que é no 20º ano do rei Artaxerxes, então a gente sabe que foi esse ano que ele ficou ali. Agora venha comigo aqui que a gente precisa entender uma coisa sobre o Neemias. O Neemias era um alto funcionário do rei. Mas que funcionário? A Bíblia traz para a gente que ele era um copeiro do rei. Muito bem, o que é o copeiro? O copeiro é aquele que está sempre do lado, é o que o rei tem uma confiança danada, é o que experimenta a bebida, experimenta a comida do rei, né, para não saber se está envenenado. Então o rei tem que confiar muito nele, muito mesmo. O copeiro é aquele que está sempre do seu lado, né, sempre junto dele. Então o copeiro ele tem uma certa predileção do rei. Há outros estudiosos e talvez até outros momentos em que admite que Neemias era um eunuco do rei. Por que eunuco? E o eunuco também é uma pessoa muito querida do rei, é uma pessoa de confiança do rei, o eunuco. O eunuco é o único que pode ter acesso à rainha, e a gente percebe que o rei tinha sim acesso à rainha. Agora, essa confusão é feita por causa do nome em grego que se usa para eunuco e para copeiro. Veja comigo aqui. Ó. Olha aqui, gente. A palavra eunokos significa eunuco, em grego. E a palavra oinokos significa copeiro. Quando a Bíblia foi traduzida para o grego, né, a famosa versão Septuaginta, alguns estudiosos acreditam que houve um erro ao copiar a Bíblia. E alguns estudiosos acreditam que o termo que era usado no início era eunokos, que era eunuco, e ao ser copiado, foi copiado como oinokos, que é copeiro. Ou seja, hoje se admite, né, depois de estudos, mas pela proximidade de Neemias com o rei, admite-se, né, de um consenso geral que ele era um copeiro do rei, um copeiro, ok? Muito bem, dito tudo isso, eu convido você mais uma vez a ler comigo esse capítulo, o primeiro capítulo de Neemias, capítulo 1 de Neemias, que basicamente é uma oração de Neemias diante daquilo que ele sente por Jerusalém estar destruída, abandonada, tá bom? Gente, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, nós vamos ler. Compartilhe esse vídeo, dê um like no vídeo aí, né? Porque aí você marca que já leu, aí já assistiu e me ajuda também a divulgar. Vamos ler? Vamos lá? Primeiro capítulo de Neemias, que é a oração de Neemias. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Casleu, no 20º ano, encontrando-me em Susa, no palácio, eis que chegaram de Judá, Anani, um dos meus irmãos, com alguns companheiros. Perguntei-lhes pelos judeus libertados
que tinham escapado do cativeiro e a respeito de Jerusalém. Aqueles que escaparam do cativeiro, disseram-me eles, estão lá na província, numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Jejuei e orei diante do Deus do céu, dizendo: Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança, e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos, que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença, de noite e de dia, pelos filhos de Israel, vossos servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra vós. Porque eu mesmo e a casa de meu pai temos pecado. Nós vos ofendemos gravemente e não observamos as leis, os mandamentos e os preceitos que destes a Moisés, vosso servo. Lembrai-vos da palavra que destes ao vosso servo Moisés, dizendo: se transgredirdes meus preceitos, eu vos dispersarei entre as nações. Mas se voltardes a mim, se observardes os meus mandamentos e os praticardes, mesmo que estejais deportados às extremidades do céu, eu vos reunirei ali e vos farei retornar ao lugar que escolhi para estabelecer nele a morada do meu nome. Eles são vossos servos, esse mesmo povo que libertastes com o poder e a força da vossa mão. Ah, Senhor, prestai ouvidos à oração deste vosso servo e à oração dos vossos servos que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo e fazei-o ganhar o favor do rei. Eu era então copeiro do rei. Muito bem, o que nós temos aqui? Basicamente, esse capítulo é uma oração, né? Mas vamos lá. O que acontece? Neemias é o copeiro do rei, alto funcionário da corte, proximidade com o rei. Ali, ó, os dois estão juntos ali, né? Um gosta do outro. E Artaxerxes gosta muito do Neemias. Aí, de repente, chega o Anani, que é considerado, que é chamado aqui de irmão. Talvez fosse irmão, parente, talvez do mesmo clã. A gente sabe que Neemias vem da tribo de Judá. E Anani também é da tribo de Judá. E ele vem lá de Jerusalém e vem trazendo notícias. Aí, o Neemias, que está na corte, trabalha na Pérsia, junto da corte, está na cidade de Susa. A gente sabe que existem algumas cidades reais, né? Babilônia é uma cidade real, Susa é uma cidade real, Ecbátana é uma cidade, né? Lembra que eu te expliquei? Às vezes ele passa o verão numa cidade, a primavera noutra, o inverno noutra, né? Então Babilônia, Ecbátana, Susa. E Susa é uma cidade importante onde o rei fica bastante. Ele está em Susa, junto com o rei. E aí, quando ele está em Susa, o Anani chega lá e fala, eu quero notícia lá de Jerusalém, quero notícia lá da província, porque Judá se transformou numa província ali da Pérsia. Eu quero notícia. E o Anani fala, não tem notícia boa não. Miséria danada, o povo está pobre, e o pior, as muralhas de Jerusalém, tudo. Quando fala muralha, está falando da muralha e da cidade em si também. Olha, tudo abandonada, foram incendiadas as portas, e você incendiar as portas de uma cidade fortificada, de uma cidade que tem muralha, é praticamente deixar essa cidade à mercê dos assaltantes, das pessoas que vão saquear essa cidade. Então, é muito sério falar que a cidade estava com as muralhas cheias de buraco, com as muralhas aí podendo ser vencidas, com as muralhas tendo aí as portas queimadas. E ele falou, tá ruim o negócio lá, o negócio tá feio. Muita miséria, muita pobreza e as muralhas precisam ser reconstruídas. O
Neemias, ele enche-se de profunda tristeza, fica desconsolado, chora. E aí ele faz uma oração a Deus, pedindo a Deus para que olhe pelo povo, já que é promessa de Deus que reconstituiria esse povo, que traria esse povo de novo para a sua terra e que daria a ele grandes favores. Ele pede nesta oração que o rei, pedindo a Deus para que pudesse favorecê-lo, fazendo com que o rei permitisse que ele, o Neemias, fosse até Jerusalém fazer alguma coisa. Olha como que ele termina o capítulo. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo e fazei-o ganhar o favor do rei. Né? Então ele pede a Deus para que cuide do seu povo, para que restaure Jerusalém, para que volte Jerusalém à glória de Jerusalém, né, de um dia. E ele fala assim, mas para isso eu quero fazer alguma coisa, então peço a Deus que eu possa ganhar os favores do rei. É uma oração muito bonita, é uma oração de humilhação e é uma oração feita a partir do coração de Neemias. Ok? Vamos ver alguns versículos aqui, ó. Versículo 1. Importante lembrar aqui por causa da datação. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Casleu, Casleu é o nome dado ao mês pelos persas, né? Pelos persas. Aqui compreende o 9º mês dos judeus. No mês de Casleu, no 20º ano, 20º ano do reinado de Artaxerxes, encontrando-me eu em Susa, no palácio. Atenção, é importante você lembrar aqui, ó. Agora dá para a gente fazer a datação. Primeiro eu quero falar sobre o nome Neemias. Neemias significa o Senhor consola. O Senhor consola. E é isso que ele vai fazer em Jerusalém. Ele vai consolar Jerusalém. Tá bom? Vamos lá. No 20º ano do rei Artaxerxes. Ora, vamos fazer a conta. O rei Artaxerxes, ele começou a reinar no ano 465 e o seu reinado terminou no ano 424. Se você faz a conta, 465, 20º ano, isso significa que foi no ano 445 que Neemias vai a Jerusalém. Entendeu? Artaxerxes começa a reinar no ano 465. Neemias está dizendo aqui que foi no 20º ano do reinado de Artaxerxes. 465 menos 20 dá 445. Então foi no ano 445 que o rei Artaxerxes envia Neemias para Jerusalém. Neemias chega em Jerusalém no ano 445. A primeira vez que ele vai a Jerusalém. Aí ele fica 12 anos, volta para a Pérsia, fica mais 2 anos na Pérsia, depois de 2 anos volta para Jerusalém e fica em Jerusalém até a sua morte. Ok? Vamos lá, versículo 5. Versículo 5, dizendo: Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos. Versículo 5, aqui começa, gente, a oração de Neemias, né? E se você pegar essa oração, começa assim, Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiéis à vossa aliança. Essa oração de Neemias, ela tem a mesma estrutura que a oração de Esdras. Se você pegar o livro de Esdras e ler a oração que Esdras faz a Deus, é a mesma estrutura, o mesmo pedido, o mesmo clamor que tem. Então, é uma oração muito parecida com a oração de Esdras, tá bom? E no versículo 11, só para lembrar aqui, né? Ele termina: Senhor, prestai ouvidos à oração desse vosso servo e à oração dos vossos servos que veneram o vosso nome. Aqui está terminando a oração e o capítulo. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo e fazei-o ganhar o favor do rei. Eu era, então, copeiro do rei. Lembrando aqui, Neemias era alguém importante na corte.
e ele goza da confiança do rei Artaxerxes. E aí ele diz, eu era então o copeiro do rei. Lembra aquela dúvida que eu falei para você no início? Era copeiro ou era eunuco? Oinokos ou eunucos? Oinokos, né? Oinokos seria aquele que cuida como copeiro da casa, dos aposentos. Eunucos, aquele que cuida do harém, das coisas mais ligadas à mulher e às esposas do rei. Embora haja essa dúvida, os estudiosos, os exegetas, eles já chegaram a uma concordância e realmente admitem Neemias como copeiro do rei. O copeiro, ele tem muito mais intimidade com o rei, né? Muito mais intimidade com o rei. E aqui a gente percebe que ele tem uma intimidade grande com o rei, goza de uma confiança do rei muito grande. E Neemias, então, no ano 445, será enviado para Jerusalém. Et crucem Domini fugit partes adversa. Vite teleu de tribiuda, raticis David. Aleluia.